Sejam bem-vindos a mais uma Caverna da Web e hoje com um tutorial for Linux dentro dos comandos de texto. Nós vamos estudar hoje o comando cd. cd é o comando que permite, a partir do prompt de comando do Linux, a mudança entre diretórios, ou seja, a navegação entre os diretórios. Por isso que o próprio comando já incentiva esse processo. Né? cd vem de Change Directory, ou seja, mudanças de diretório. Então vamos lá para mais um comando. Vou utilizar uma listagem, vou listar os diretórios aqui, os arquivos, para a gente observar os diretórios. Eu vou utilizar três diretórios alvos para esse tutorial: documentos, imagens e VirtualBox VMS. Por que esses três? Obviamente para a gente poder navegar entre eles utilizando o comando cd, e principalmente VirtualBox porque ele tem um espaço, né? E a linha de comando, ela, obviamente, quando foi desenvolvido o Linux, ele só era linha de comando. Então, na criação do mesmo, não existia espaço, eles não criavam palavras de arquivos ou diretórios com espaço. Hoje em dia já tem com espaço, e os caracteres especiais você pode criar com acentos, né, com cedilha, com tio. Não é muito recomendável, né, mas pode ser utilizado, né, como no exemplo aqui de alguns diretórios que estão observando. Vamos lá então. Se eu quero entrar, por exemplo, no diretório documentos, eu posso fazer cd espaço documentos. Estou aqui em documentos. Vou dar uma listada aqui, beleza? Vou dar um clear. Se eu quiser voltar para o diretório pai de documentos, né? Porque os diretórios, as pastas são uma hierarquia, né? Então documentos é um subdiretório do documento, do home aqui, né, no caso, né? Então ele tem um pai, ele tem um outro diretório anterior. Então se eu digitar cd e enter, ele já, observem que ele já retorna, né, ao mesmo. Posso fazer também assim, documentos, né? Entrei em documentos, se eu digitar cd espaço ponto, também ele retorna ao nível anterior, ao nível, né, anterior àquele diretório. Mas qual a diferença dos dois, né? O cd sem o ponto, ele só retorna um nível acima, né? Está indicando que estou retornando um nível acima. Na verdade, vou colocar um outro exemplo. Se eu quero indicar um exemplo assim, suponhamos que eu estou no diretório, eu entrei no imagens, ok? Vou fazer uma listagem aqui. Tá, então eu vou entrar no diretório ícones que está dentro de imagens, né? Então também vou fazer cd ícones. Estamos aqui no diretório ícones, ok? Mas aí eu quero entrar voltar ao diretório que eu estava antes. Qual é o diretório que eu estava antes? O diretório documentos. Então eu posso fazer diversas maneiras. Uma das maneiras seria essa, utilizando o ponto. Então o ponto indica o nível anterior. Então eu vou digitar cd ponto. Por quê? Porque eu estaria dentro de um nível anterior, que é imagens, né? Barra ponto, estaria no nível anterior de imagens. Então eu estou navegando, ó, estou entrando aqui dentro do diretório imagens, estou indicando, e estou entrando agora dentro do diretório home, e agora eu vou entrar em documentos. Aí já estamos em documentos. Então ele facilita a navegação para não ter que ficar digitando, obviamente, o nome dos diretórios novamente. Às vezes os nomes são complexos, são
são grandes, então facilita o nível de navegação quando for trabalhar com o modo texto. É óbvio que no modo gráfico você clica, né? Mas aqui, quando você for trabalhar diretamente no modo texto, não tem cliques. Então, trabalhamos dessa forma. Tá? Da mesma forma, eu poderia fazer o procedimento para entrar em imagens. Né? Se eu quero voltar só na pasta imagens, eu posso fazer CD. Como eu quero ir, imagens está no mesmo nível de documentos, então eu vou subir um nível acima e vou colocar imagens. Olha que interessante. Certo? Aí, se eu quero entrar, por exemplo, vamos entrar ali, eu vou entrar dentro de uma pasta que está em documentos e que dentro dessa pasta de documentos, a pasta que está no documentos, ela chama alfa. Então eu vou entrar aqui CD, subo um nível acima, entro em documentos e entro em alfa. Estou aqui. Mas suponhamos que, por exemplo, na interface gráfica, geralmente nos gerenciadores de arquivos que tem uma interface gráfica, você tem aquele botãozinho de navegação que é o voltar, que ele volta à última instância onde você estava, né? A última pasta, o último diretório que você estava. Aqui também nós temos o CD-, que ele retornaria a pasta imagens, que é a última pasta que é a pasta onde nós estávamos anteriormente, para não ter que ficar entrando novamente CD, ponto, ponto, como nós fizemos aqui em documentos. Então o CD ponto, ele indica, CD-, ele indica esse processo, que é o voltar. Se eu quero, por exemplo, ir até a raiz do Linux, que o Linux ele tem, obviamente, os diretórios de raiz, né? Então eu faço CD, espaço, raiz, que é a barra normal, representa o raiz. Então estamos aqui nos diretórios de raízes. Ok? Então da mesma forma, se eu quero entrar dentro do diretório raiz, né? Se eu estou aqui, vou entrar dentro de home, né? Certo? Aí eu tenho aqui minha... Então o que eu faço aqui? Eu quero entrar dentro de home, na verdade eu quero entrar dentro de kdezen, então eu faço, se eu estou no diretório raiz, cd home, na verdade eu posso fazer assim, home, que eu já estou dentro da raiz, barra kdezen, na verdade, desculpe, vai ter que usar o barra mesmo, não, escrevi kdezen errado, desculpe, tá? Voltei novamente à lista de pastas, era minúsculo. Outro detalhe também importantíssimo, o Linux faz, como nesse caso do meu erro aqui, que não foi proposital, né? Ele faz o que? Ele é case sensitive, ele tem diferenciação entre maiúsculos e minúsculos. Como vocês viram aqui, eu achei que era um K maiúsculo e não era, e aí ele não entrou. Outro processo também que é como eu vou fazer para poder entrar numa pasta onde ele tem espaço, né? Porque se eu fizer cd virtualbox espaço vmvms, ele dá erro, né? Certo? Então eu tenho duas maneiras para se fazer. Eu tenho a maneira da localização automática, então se eu digitar virtualbox e der um tab, ele já tenta localizar automaticamente e percebe que ele gera um caractere de uma barra contrária aqui, né? Certo? Ó, entrei em VirtualBox. Vou voltar aqui novamente. Tá? Vou entrar de uma outra forma com VirtualBox. Tá? Às vezes pode acontecer de pastas terem o mesmo nome, mas com um espaço e um outro nome aqui no local. Se fosse, por exemplo, VirtualBox VL, né? Então ele vai se confundir. Então ele não vai conseguir entrar automático com o tab. Então, ou seja, eu escrevi a primeira palavra antes do espaço e apertei tab, ele já identificou. Mas se houvesse dois diretórios que iniciassem com a mesma palavra, ele já não faria isso. Então eu sou obrigado a introduzir o caractere especial, que é o caractere aqui que vai identificar para o Linux que é um espaço.
né? Então eu vou fazer assim, cd virtualbox barra contrária espaço vms. E eu entrei aqui lindamente, ok? Então nós conseguimos fazer dessa forma o procedimento, ok? E por hoje é só com mais um comando cd, mudança de diretórios, e fiquem na Caverna da Web para assistir o restante dos tutoriais, que nós temos aqui vários. Inscrevam-se e curtam meu canal. Muito obrigado, até a próxima com mais um Caverna da Web.